Carregar água nunca foi uma realidade para mim. Eu venho do sul do Brasil, então a água não é um problema, né? Tanto as condições que tem no espaço, quanto de tecnologias para poder extrair isso, né? Então a coisa mais indignante é saber que seria possível ter estruturas aqui que permitiriam as pessoas ter uma vida muito melhor, com cisterna, com outras formas coletivas de captação e aproveitamento de água, e saber que isso é negado e que as pessoas não têm acesso e que tem que viver nessa situação, né? De escassez de água, dependendo da natureza e se adaptando a isso, né? Acho que o mais forte foi lá quando a gente foi à comunidade de Reua, que é um lugar onde não tem água realmente, né? Muito longe, as pessoas caminham quilômetros para conseguir água para beber e minimamente cozinhar e essas coisas, né? E é muita atividade das mulheres, né? Fazer isso. Então, essa utilização como força motora, assim, né? De toda a existência atrás de água e tudo mais, é um pouco mais complicado. Este é o rio Buzi. Ele nasce no Zimbábue, atravessa as províncias de Manica e Sofala e deságua próximo à Beira, nas correntezas do Oceano Índico. São mais de 30 mil quilômetros de extensão. Ele é um rio perene, que abriga fauna bravia, fácil de ser notada por quem anda por aqui. São pegadas gigantes de hipopótamos e constantes pedidos de cautela ao nos aproximarmos de seu leito, que é um verdadeiro berço de crocodilos e outros animais selvagens. Quando o ciclone passou por aqui, o rio transbordou. Suas águas se tornaram muito volumosas e alcançaram níveis impensáveis. Chegaram ali, quase ao topo dessa montanha. A inundação deixou mais de 15 mil pessoas isoladas na região, e muitos desses atingidos passaram dias em telhados ou em cima de árvores à espera de serem resgatados. Este se tornou o paradoxo do penar diário das mulheres, homens e crianças que vivem dessa terra. Um legado de dor entregue pelo Idai nas margens do rio. A água, que ora era escassa para curar a sede, cozinhar e plantar, agora tira vidas, revira o solo dificultando a agricultura e reativa as feridas dessa jovem nação, que se tornou independente de Portugal em 1975 e ainda carrega consigo as marcas profundas da exploração e da guerra. O ciclone Idai foi o maior ciclone tropical a tocar solo moçambicano nas últimas décadas. Foram mais de 1.000 mortos, milhares de desabrigados, destruição das redes de água, energia e saneamento básico, acentuação de surtos de doenças como a cólera e a malária, além da perda de animais e plantações. Entre o rastro de danos incalculáveis dessa tragédia, destaca-se o agravamento da violação dos direitos humanos a que foram expostos os atingidos, principalmente as comunidades rurais, como Ramamba, que já conviviam cotidianamente com a escassez de água e alimentos e com acesso precário à saúde e à educação. Moçambique fica na costa leste da África. Passou por várias guerras, primeiro contra os portugueses, e após a independência, mergulhou numa guerra civil travada entre Renamo e Frelimo, que até hoje governa o país. A capital, Maputo, está a 9.000 quilômetros do Brasil,
e é o principal centro financeiro, corporativo e mercantil da nação. Apesar disso, concentra menos de 6% da população do país, que é predominantemente rural. Sofala foi a primeira região dominada pelos portugueses, e os impactos da colonização estão hoje traduzidos em miséria, atraso e abandono. Essa foi também uma das principais regiões afetadas pelo ciclone Idai, porém não consigo encontrar no mapa as localidades por onde estivemos. Talvez por essa razão, as ajudas humanitárias não tenham chegado até aqui. O mais próximo que consigo mostrar é o distrito de Xibabava, onde se situa Ramamba, localidade que nos acolheu como âncora para a realização dos trabalhos na região, que se consistiram em 3 eixos principais: realizar atendimentos médicos e odontológicos urgentes após a passagem do ciclone, trocar saberes sobre agroecologia, plantio e reprodução de sementes e ajudar a construir uma escola. Durante 3 meses, esses foram os pilares da Brigada Internacionalista Emergencial 4 de Outubro, que promoveu uma força-tarefa envolvendo o MST, a DECRO, Partido Socialista da Zâmbia e a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares do Brasil. Sheila, conta pra gente o que você está fazendo. Eu estou anotando os nomes das famílias que vai ser atendida. E a gente não entrega a ficha, é por ordem de chegada. Mama, Dinara indiano. Fátima. Mais outro? Você tem um. Nós vamos encontrar um aberto? Sim, sim. Encontramos o tesouro? Não, esse aqui tem. Não tem. Parece que amor esse já tem mesmo. Vamos ver se ele está aberto. Sim. Conta por que você está fazendo. Nós estamos separando a medicação para distribuir para os pacientes que serão atendidos daqui a uma forma. Neste momento a gente está no 2º dia de atendimento aqui em Reua, na província de Sofala. A nossa equipe está composta de 3 médicas de família e comunidade, 2 dentistas, 2 cirurgiões dentistas e o pessoal aqui de Moçambique que tem nos apoiado, colaborando com a tradução, com aproximação e vínculo com a população aqui que a gente está atendendo, com a comunidade. A gente não tem infraestrutura de mesa, cadeira, maca, nem local coberto, então a gente se organiza debaixo das árvores onde a gente tem sombra, estende a esteira e aqui a gente faz os atendimentos. A gente se organiza com a ajuda do pessoal da frente, que alguém organiza a fila, junto à dispensação de medicamento, que a gente chama de farmácia. A gente faz o atendimento, emite uma receita com as orientações, o paciente e seus familiares vão até ao local de dispensação da medicação, é fornecida a medicação com mais uma orientação para fortalecer o entendimento e para garantir que o paciente entendeu, já que a maioria dos pacientes aqui não são alfabetizados, não entendem português, o dialeto deles aqui é o Indal. E aí a gente tem atendido durante a manhã, fazemos um intervalo na hora do almoço e retornamos no período da tarde. Os casos que a gente acompanha aqui, na sua maioria, são casos de dor muscular, queixas de febre, dor abdominal. E aí a gente tem feito vários testes de malária, encontrando pacientes com malária aqui, iniciando o tratamento aqui já. Estamos aqui já há 3 semanas, atendendo a população dessa região. Tem sido um desafio grande por conta da língua, apesar de que com o tempo agora a gente já até compreende parte dos sintomas, quando as pessoas dizem, a gente já consegue iniciar uma consulta, e isso faz toda uma diferença para que algum vínculo seja criado conosco, senão a conversa é toda com o colega que me acompanha, que me auxilia na tradução, Tem sido um desafio para compreender como as pessoas significam a doença delas aqui, Então, a malária é muito presente, em geral as pessoas se reportam aos sintomas da malária, e a gente conseguir entender o que não é malária, é outra doença possível, tem sido um pouco desafiador, Mais desafiador, então, é a compreensão de que existem doenças crônicas, que existem doenças que não há uma medicação específica,
mas principalmente com as dores osteomusculares, gonartrose, por conta dessa relação, eu acho, né? Com a malária, as pessoas entendem que elas se sentem mal, elas tomam uma medicação e elas ficam boas. E elas trazem essa relação para os outros adoecimentos, só que elas começam a ter adoecimentos que são crônicos e que não vão se resolver com um comprimido. O primeiro posto de saúde, que é um posto básico, fica a 2h30 de caminhada dessa região e a gente já atende em regiões um pouco mais distantes, provavelmente dá 4 horas de caminhada, né? Sim. Para chegar. Então é uma população que, em geral, não tem muito acesso a serviço de saúde e está vivenciando esse encontro com a gente aqui. Eu faço parte da equipe da saúde dentro da Brigada 4 de Outubro, que é uma brigada que tem caráter emergencial. Eu sou dentista e o meu trabalho, junto com a minha companheira Dani, que é a outra dentista dessa brigada, está sendo muita extração, está sendo também muito tratamento atraumático, porque é o que a gente está tendo acesso dentro da falta de estrutura e também das condições de medicamento, mas que já é muito. A gente nota que aqui o acesso ao dentista é muito precário, bem como no Brasil. No Brasil a gente também tem essa situação, mas aqui é um pouco mais precário do que lá. E aqui as pessoas não têm tratamento reabilitador, então normalmente elas vão ao dentista e o dente é extraído e não tem alguma coisa fora esse tipo de atendimento. E também a gente procura fazer muita educação em saúde dentro das escolas, então a gente pode fazer ensinamentos com a mulala, que é uma raiz que eles usam aqui para fazer higiene bucal, e também houve uma oficina com pasta de dente junto com a cuidadora Adriana, então as crianças estão aprendendo a escovar os dentes. A gente está conseguindo distribuir uma quantidade de escovas dentais e pastas, mas é uma quantidade muito limitada e que foge um pouco da realidade local, que são pessoas que não têm acesso a isso e que em algum momento vai acabar. Então essas oficinas com educação em saúde está sendo muito interessante do ponto de vista preventivo, para que mais na frente elas não precisem chegar ao ponto de ter que extrair os dentes ou algum outro procedimento muito invasivo. Que noite mais funda calunga no porão de um navio. Aqui foi a última comunidade do nosso retorno sempre. E foi a última que a gente implementou a horta, né? Então, é uma comunidade que tem muita dificuldade com acesso à água e uma distância significativa às machambas das casas. Então, é um processo bem difícil, assim, que a gente até ponderou se valia a pena fazer uma horta aqui ou não. Mas por essas características, a gente pensou alternativas e tentou fazer práticas num campo experimental aqui para melhorar também isso, né? Que os agricultores pudessem ter horticultura sem ter tanto sofrimento em relação à utilização de água. O resultado foi bem interessante do experimento e do trabalho aqui coletivo que eles fizeram. E agora a gente vai para essa última fase de dialogar, fazer algumas práticas, refletir e deixar os encaminhamentos aí para a continuidade do trabalho. Pronta? Vamos mostrar aqui então uma experiência que nós fizemos aqui na comunidade de Reua, onde nós utilizamos o tronco, o pseudo-caule da bananeira, e nós utilizamos a bananeira para demonstrar uma prática agroecológica, né? E aqui nós conseguimos demonstrar a sua importância. Ela disponibiliza água para o canteiro, ela é um nicho para insetos e organismos que são benéficos às culturas, e é uma cobertura. E no final desse processo aqui, ela vai se tornar uma cobertura morta, né? Aqui, vocês podem ver, o solo está bem úmido. E aqui onde não foi utilizado o caule da bananeira, a terra está bem seca.
nós foram 30, 60, 90 dias de trabalho, em que pudemos aprender e contribuir com as mudanças que as pessoas desse país têm tentado colocar em curso. Mas e para eles? Para as moçambicanas e moçambicanos que travam as batalhas do dia a dia contra as privações que lhes são impostas? Até quando terão suas vidas espoliadas pelo capital, fazendo com que 1 quilo de gergelim duramente produzido seja vendido a menos de $1 para os indianos? Até quando esse sistema se despojará da dignidade das mulheres, que coletam a água que sobra da compra de outras famílias na bomba que é particular, pois o Estado não garante o acesso da população a direitos básicos, como água potável? Até quando nós, brasileiros, vamos ignorar o fato de que nos fizemos pela África e que, além dos vínculos hereditários, temos uma dívida histórica com seu povo? Fruto dessas e de outras experiências da vida, emergem as grandes perguntas. Como podemos melhorar o nosso mundo? Qual sistema nos permitirá viver em paz e sem desigualdades? Por aqui, dizem que o embondeiro é uma árvore poderosa, habitada pelos espíritos anciãos que vivem na sua sombra. Por isso, o embondeiro é místico e sagrado. Quando é preciso tomar alguma decisão ou pedir alguma dádiva, deve se aproximar, acender algumas velas e fazer uma oração. Ao tocar o embondeiro, a sua alma fica ali, presa na árvore junto aos ancestrais. Olhar para toda essa gente, essa terra, me faz lembrar de mim, do que eu fui e do que eu sou agora. Me faz querer retomar as pegadas dos meus antepassados, dividir com eles cada enxadada lançada na terra e o peso de cada bidão d'água levado na cabeça. Se a força e a coragem nascerem em algum lugar, certamente foram aqui, na África. Ei, povo disposto! Bora, bora! Não é fácil. Tchau, tchau. Ei! Palito, Ah, diga tchau. tchau. Bem-vinda. Tchau. Que música, hein?